Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 31 de outubro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no ano primeiro de 1858. Eu sempre vou falar. Você diz, mas eu não estou entendendo, elas estão gravando agora, mas já tem a do ano tal. Não, gente, porque nós começamos estudando a 1858 em 1900, século passado, né? Foi no século passado que a gente estudou e nós não gravamos. Então agora nós estamos refazendo a 1858 para gravar e poder ficar no canal para que vocês possam ter o estudo completo, tá bom? Maio de 1858. Vamos envolver a nossa irmã Aramita para fazer a nossa prece de gratidão a Deus? É com alegria, Senhor da vida, que nos reunimos nesse final de dia para estudar, aprendermos, para descortinarmos um pouco mais do que é a vida espiritual, para onde iremos, como se formou e se forma os globos, a gênese, né, do planeta e a gênese tanto dos corpos como dos espíritos. Então é um aprendizado, um momento de alegria, de encontro. Ajuda-nos a ficarmos presentes, a não divagarmos, a não deixarmos só o corpo aqui, mas estarmos também presentes em espírito, em atenção, em querer no mesmo caminhar. Ajuda-nos com a tua misericórdia, com o teu amor, que nos ampara desde sempre, e ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, que está conosco desde sempre, que assim seja. Então nós estamos estudando no mês de maio a teoria das manifestações físicas. E esse é o primeiro artigo. Então, como bem falou a tia, parece que agora que elas estão voltando, e parece que ia ser uma coisa, a gente já viu isso, porque cada revista ele vai aprofundando nos mesmos assuntos. Então, esses são as primeiras manifestações, a primeiro artigo sobre a teoria das manifestações físicas, né? Então, ele vai dizendo, né, que o espírito, quando está encarnado, é uma alma, que quando desencarna tem o estado de perturbação. Então, ele está comentando sobre isso ainda, né? Então, vamos continuar. Que ele está falando que o que envolve o espírito, no parágrafo anterior, que o envoltório do espírito é semimaterial, ou perispírito, que ele já deu o nome de perispírito, né? E que dá aparência em aparições, quando ele tinha quando encarnado. E aí ele continua aqui. A condensação que o espírito faz para se tornar tangível, né, ou visto, a condensação pode chegar a ponto de produzir a resistência e a tangibilidade. É o caso das mãos, que podemos ver e tocar. Mas essa condensação, única palavra que nos podemos servir para exprimir o nosso pensamento, embora a expressão não seja perfeitamente exata. Essa condensação, dizíamos, ou melhor, essa solidificação da matéria eterizada é apenas temporária ou acidental, visto não se encontrar em seu estado normal. Daí que estas aparições tangíveis, num determinado momento, nos escapam como uma sombra. Assim, do mesmo modo que vemos um corpo se apresentar em estado sólido, líquido ou gasoso, conforme seu grau de condensação, de igual modo a matéria do perispírito poderá apresentar-se em estado sólido, vaporoso visível ou vaporoso invisível. Veremos a seguir como se opera essa modificação. Ou seja, ele está falando de como primeiro ele fala do perispírito, né? Que o espírito tem o corpo físico, o perispírito e o espírito, e que quando desencarna, o perispírito acompanha o espírito, e que para esse espírito se tornar visível, ele precisa, esse perispírito, que ainda é matéria, mas é matéria, como ele diz, quintessenciada ou eterizada, ele dá a palavra condensação, ele diz que é a palavra mais próxima que eu tenho, porque a gente sabe que a condensação é quando o líquido passa do estado líquido ou do estado vaporoso para o estado sólido. Então ele diz condensação ou solidificação.
e que ele faz isso pela vontade ou acidentalmente. Pela vontade é quando o espírito sabe como ele faz, e acidentalmente é aqueles espíritos que não sabem como é o mecanismo, diz: eu só sei que eu fiz, eu só sei que foi assim. Então, que às vezes eles se tornam tangíveis. E agora ele vai explicar como se opera essa modificação. Então, a mão aparentemente tangível oferece uma resistência, exerce uma pressão, deixa impressões, opera uma atração sobre os objetos que seguramos, após nela uma força. Ora, esses fatos não são hipóteses, podem conduzir-nos à explicação das manifestações físicas. Uma outra coisa que ele falou das manifestações físicas é assim: elas não são permanentes, elas são temporárias. Então, pode se tornar tangível até você pegar, ou pode ser, como ele falou, vaporosa visível ou vaporoso invisível. Mas essas, quando são tangíveis, elas não são permanentes. Tanto que aonde se tem essas, ainda tem como tipo uma luva de cera, que eles faziam experimentos das manifestações, era quando eles pegavam parafina e o espírito botava a mão, né? E aí solidificava e ficava tipo uma luva. Porque depois essa mão que se tornou sólida, ela ia desaparecer. E essa marca que ele coloca aqui, olha, deixa impressões, opera uma atração sobre os objetos que seguramos. Então, de repente, eles podem segurar o teu braço, apertar e deixar a marca dos dedos dele, entendeu? Sabe quando aperta que fica a marca temporariamente, assim, a marquinha do sangue? Então, é algo que não tem como dizer que foi uma ilusão, né? Deixou marca física mesmo. E aí a Mita também trouxe o exemplo da cera, da parafina, né? Notemos, em primeiro lugar, que essa mão obedece a uma inteligência, visto agir espontaneamente, que dá sinais inequívocos de vontade e obedece a um pensamento. Pertence, pois, a um ser completo, que se nos revela apenas por essa parte de si mesmo, e a prova disso é a impressão que produz das partes invisíveis, os dentes deixando marcas impressas na pele e provocando dor. Ou seja, ele pode ter conseguido deixar só tangível a mão, mas ele quer dizer que não é só uma mão, tem o resto do corpo. E ele disse que se ele, apesar de ser invisível, né, das partes invisíveis, os dentes podem deixar marca e provocar dor. Como diz a tia, da mesma forma que a mão deixa marca de sangue numa pele que é muito clara, que quando aperta, um dente também deixa marca. Entre as diferentes manifestações, uma das mais interessantes, sem dúvida, é o toque espontâneo dos instrumentos musicais. Os pianos e os acordeões parecem ser, para esse efeito, os instrumentos de predileção. Esse fenômeno explica-se muito naturalmente pelo o que precede, pelo que ele explicou acima. A mão, que tem a força de segurar um objeto, pode muito bem apoiar-se sobre as teclas e fazê-las ressoar. Aliás, por diversas vezes vimos os dedos da mão em ação. E, quando a mão não é vista, vêem-se as teclas se agitarem e o fole abrir-se e fechar-se. A do fole abrir e fechar deve ser muito mais... Já é difícil você ver as teclas, já é complexo, imagina ver o fole abrindo e voltando. Essas teclas só podem ser movidas por mão invisível, dando prova de sua inteligência, tocando áreas perfeitamente ritmadas e não como sons incoerentes. Ou seja, por isso que ele está dizendo que tem uma inteligência. Porque aí a gente pode dizer, mas é a mão do espírito ou o espírito cria uma mão, né? A gente não pode dizer é a mão do espírito, mas o espírito pode sim criar uma mão. Ele pode criar uma mão ali, materializar ali uma mão. Ou condensar o seu corpo perispiritual, né? Que não deixa também de ser uma forma de criar uma mão. Porque são matérias diferentes. A matéria dele é semimaterial, o perispírito. A matéria que vai tocar é uma matéria diferente. Então ele precisa dessa matéria. Por isso que é necessária a combinação com o fluido do médium. O espírito sozinho ele não faz isso, ele precisa do médium. Tem um médium de efeito físico por aí, que está doando fluido à sua revelia, ele nem sabe. O espírito não pede a permissão. Olá, posso usar um pouco do seu fluido que eu quero tocar ali um piano? Não é assim não, é a revelia.
E às vezes a pessoa nem sabe que é ela que está doando. Nem ela sabe, às vezes nem o espírito sabe explicar. Continuando Kardec. Uma vez que essa mão pode enfiar-nos as unhas na carne, beliscar-nos, arrebatar aquilo que temos na mão, desde que havemos apanhar e transportar um objeto, como o faríamos nós mesmos, pode muito bem dar pancadas, levantar e derrubar uma mesa, agitar uma campainha, puxar cortinas e até mesmo dar-nos uma bofetada invisível. Isso tudo já era material que ele já tinha aqui em 58, porque esse material ele vai publicar, porque isso aqui ele está falando não é imaginação, isso aqui já são fatos, já são anotações que serão publicadas no tempo exato. Muitas coisas o Kardec pesquisou e foi guardando para pesquisar no momento exato. Essa da bofetada a gente vai ver no Livro dos Médiuns, o caso do senhor, e também tem na revista Espírito Castelnau d'Ary, né? O Espírito Castelnau d'Ary. E agora o que a gente sempre tem que entender, volta lá no Livro dos Médiuns, é que para esse fenômeno ocorrer é necessário que tenha um espírito, é necessário que tenha um médium, mas só acontece se for com a vontade de Deus Pai. Lembra que tudo está mergulhado na vontade de Deus, que é o fluido universal. Eu tenho que no Castelnau d'Ary, o velho e o filho eram médicos, que receberam. Ninguém sabe de onde doaram, porque não pode ser da redondeza. Não necessariamente tem que estar ali presente, mas que é necessário esse fluido é. Sem dúvida perguntarão como pode essa mão ter a mesma força, tanto no estado vaporoso invisível quanto no estado tangível. E por que não? Não vemos o ar derrubar edifícios, o gás lançar projéteis, a eletricidade transmitir sinais e o fluido do ímã levantar massas? Por que a matéria eterizada do perispírito seria menos poderosa? Não a queiramos submeter às nossas experiências de laboratório e às nossas fórmulas algébricas, sobretudo por havermos tomado os gases como termo de comparação. Não lhes vamos atribuir propriedades idênticas, nem computar suas forças como calculamos a do vapor. Até o momento, ela escapa a todos os nossos instrumentos. É uma nova ordem de ideias que está fora da alçada das ciências exatas. Eis porque essas ciências não nos oferecem aptidão especial para as apreciar. Ou seja, ele só fala uma comparação com os gases, com a eletricidade, por comparação, para a gente entender que tem coisas que a gente não vê, mas que produzem fenômenos que a gente vê, né? Ninguém consegue ver a eletricidade, mas a gente sabe que sem ela isso aqui as luzes não se acenderiam. Então ele está dando por comparação. A gente não vamos, por isso, querer usar as mesmas leis que usa com eles. É só uma comparação. Continua Kardec, demos essa teoria do movimento dos corpos sólidos sob a influência dos espíritos somente para mostrar a questão sob todas as faces e provar que, sem nos afastarmos muito das ideias preconcebidas, podemos dar-nos conta da ação dos espíritos sobre a matéria, mas a outra, de elevado alcance filosófico, dada pelos próprios espíritos, e que lança sobre essa questão uma luz inteiramente nova. Compreendê-la-emos melhor depois de a havermos lido. Aliás, é útil conhecer todos os sistemas a fim de se poder compará-los. Ou seja, não é só para fenômenos físicos, ele diz também tem uma questão filosófica aí que a gente ainda vai apreender. Resta, pois, explicar agora como se opera essa modificação da substância eterizada do perispírito, por que processo o espírito opera e, em consequência, qual o papel dos médiuns de efeitos físicos na produção desses fenômenos, aquilo que neles se passa em tais circunstâncias, a causa e a natureza de suas faculdades, etc. É o que faremos no próximo artigo. E aí a gente está vendo como ele está falando de pouquinho. Isso que a tia falou agora, olha, precisa ter o espírito, precisa ter o médium, precisa ter a permissão. A gente sabe agora, né? Precisa ter o fluido, a gente sabe agora, mas ele precisou observar,
fazer várias observações para dizer, gente, olha, não acontece assim de qualquer jeito, tem que ter isso, isso e isso para acontecer. Os próprios espíritos também orientaram, porque eles começaram a desconfiar que, às vezes, a mesa não mexia. Aí, assim, a mesa não mexeu, ficava ali 40, 50 minutos, a mesa não mexia. Aí começava a dizer, o que está de diferente hoje? Vamos notar o que está de diferente. Faltou fulano faltou, Beltrano faltou. Tanto é que eles achavam que tinham que dar as mãos, depois eles começaram a achar que tinha que pôr uma mão em cima, outra embaixo, depois bastava os dedinhos, até eles entenderem que não precisava dar as mãos. Aí eles começaram a prestar atenção que, olha, não teve nenhum movimento hoje. O que dá diferente? A fulana não veio. Então tá, na outra semana aconteceu, a fulana estava. Na outra vez não aconteceu e coincidentemente a fulana também não estava. Então aí se deduz que quando a fulana não está, não acontece. E aí vamos ver essa diferença. E aí ele retratava as perguntas, percebemos que não tivemos atividade, assim, porque lembra que ele tinha, além do movimento físico, ele tinha reuniões específicas para estudo, em que ele usava vários médios, né? Então, e ali ele levava as interrogações dele, que isso depois somou e foi para o livro dos espíritos, o livro dos médios. A gente vê aqui o próprio Revista Espírita, a quantidade de perguntas que tem. O espírito batedor de Bergs a Berne. Primeiro artigo. Já tínhamos ouvido falar de certos fenômenos espíritas que, em 1852, fizeram muito alarido na Baviera renana, nos arredores de Espirra. E sabíamos até que um relato autêntico havia sido publicado numa brochura alemã. Depois de longas e infrutíferas pesquisas, uma dama, dentre as nossas assinantes da Alsácia, demonstrando nessa circunstância um zelo e uma perseverança de que lhe seremos eternamente agradecidos, finalmente conseguiu obter um exemplar daquela brochura e nos ofereceu. Damos a seguir sua tradução em extenso. Sem dúvida, será lida com grande interesse, pois, dentre tantas outras, é uma prova a mais de que os fatos desse gênero são de todos os tempos e países, já que ocorreram numa época em que apenas se começava a falar em espíritos. Ou seja, a gente sabe que o Kardec começou a prestar atenção nas mesas girantes em 1854. E ele está trazendo aqui um fenômeno que já em 1852. E ele traz na Baviera renana, ou seja, como a gente está lendo nas Voragens do Pecado, a gente sabe que é a fronteira da Alemanha com a França, que é lá no Reno, a Baviera renana já é nessa fronteira entre a França e a Alemanha. E que ele procurou, depois de longas e infrutíferas pesquisas, ou seja, uma dedicação do Kardec, né, de ter procurado uma assinante lá da Alsácia, ou seja, também lá da Alemanha, pegou e mandou para ele o jornal. E ele traduziu, porque vocês sabem que Kardec era poliglota, e o jornal era em alemão, e ele até disse aqui, eu vou mandar, olha aqui a tradução do artigo, para a gente saber o que estava acontecendo. A Alsácia também é da França, fazendo fronteira com a Alemanha. E em extenso quer dizer que ele traduziu integral, que ele era tradutor, falava vários idiomas, entre eles o alemão. Prefácio. Há vários meses, um acontecimento muito estranho tornou-se o assunto preferido de todas as conversas em nossa cidade e em seus arredores. Referimos-nos ao batedor, como é chamado, da casa do alfaiate Pierre Sanger. Até então, nos abstivemos de qualquer relato em nossa folha, o jornal de Bergs a Berne, sobre as manifestações que se produziram nessa casa desde o dia 1º de janeiro de 1852. Como, porém, chamaram a atenção geral a tal ponto que as autoridades se sentiram no dever de pedir ao Dr. Bertnet uma explicação a esse respeito, chegando ao Dr. Dupin, de Espirra, a dirigir-se ao local para observar os fatos, não nos podemos furtar, por mais tempo, ao dever de dar-lhes publicidade. Ou seja, um fato que desde janeiro de 1852 movimentou a cidade, né? Os barulhos que tinha na casa do alfaiate Pierre Sanger, e chamaram logo 2 doutores, né?
para ver o que era isso. Então, se já estava fazendo tanto barulho, chamando a atenção, vamos publicar. O jornal Fogo. Não esperem nossos leitores uma apreciação nossa sobre a questão, pois nos sentiríamos muito embaraçados. Deixamos essa tarefa aos que, pela natureza de seus estudos e de sua posição, estão mais aptos a se pronunciarem, o que, aliás, farão sem dificuldade, caso consigam descobrir a razão daqueles efeitos. Quanto a nós, limitar-nos-emos ao simples relato dos fatos, principalmente daqueles que testemunhamos ou que ouvimos de pessoas dignas de fé, deixando que o leitor forme a sua própria opinião. F.A. Blank, redator do jornal de Bergs a Berne, em maio de 1852. E aí ele vai dizer que ele vai relatar os fatos, um que ele testemunhou, né, o senhor F.A. Blank, e outros que ele ouviu. Então, ele disse, eu não vou opinar, não vou dizer nada, quem quiser que opine. Eu só vou relatar o que eu vi e o que eu ouvi. Aliás, um exemplo para nós hoje, porque hoje todo mundo tem uma opinião para dar sobre o que não entende, e aí fica falando bobagem, né? Então, exemplo do senhor Blank também. No dia 1º de janeiro deste ano, 1852, na casa em que habitava e num quarto vizinho ao em que comumente ficava, a família Pierre Sanger, de Bergs a Berne, ouviu um ruído como se fora um martelamento, iniciando-se por golpes surdos que pareciam vir de longe e que se tornavam progressivamente mais fortes e distintos. Esses golpes davam a impressão de ser desferidos contra a parede, perto da qual se achava o leito onde dormia seu filho de 11 anos. Habitualmente, era entre 9h30 e 10h30 que o ruído se fazia ouvir. A princípio, o casal Sanger não lhe deu maior importância. Porém, como tal singularidade se repetisse a cada noite, pensaram que poderia vir da casa vizinha, onde, à guisa de passatempo, um enfermo se distraísse em tamborilar contra a parede. Contudo, logo o casal se convenceu de que o doente não era nem poderia ser a causa do ruído. O chão do quarto foi revolvido, a parede derrubada, mas sem qualquer resultado. O leito foi removido para o lado oposto do quarto e então, coisa admirável, o ruído passou a ser ouvido desse lado, tão logo o menino dormia. Estava muito claro que, de alguma forma, a criança tomava parte na manifestação daquele ruído. Como as pesquisas da polícia nada descobriram, começou-se a pensar que o fenômeno pudesse ser atribuído a uma doença do garoto ou a uma particularidade de sua conformação. Contudo, nada até agora veio confirmar essa hipótese. É ainda um enigma para os médicos. Com o passar do tempo, a coisa não fez senão desenvolver-se. O ruído se prolongou além de 1 hora e as batidas tinham mais força. A criança foi trocada de quarto e de leito, mas o batedor se manifestou nesse outro quarto, sob a cama, na cama e na parede. As batidas não eram idênticas, ora eram fortes, ora fracas e isoladas, ora, enfim, sucedendo-se rapidamente e seguindo o ritmo das marchas militares e dos bailados. O garoto ocupava, desde alguns dias, o quarto acima mencionado, quando notaram, durante o sono, que ele emitia palavras curtas e incoerentes. Logo se tornaram mais distintas e mais inteligíveis. Disse-ia que a criança conversava com outra pessoa, sobre a qual tinha autoridade. Entre os fatos que diariamente se produziam, o autor desta brochura narrará um, do qual foi testemunha. Lá vai o fato. Achava-se a criança no leito, deitada sobre o lado esquerdo. Tão logo pegou no sono, os golpes começaram, pondo-se ela a falar assim: Tu, bate uma marcha. E o batedor batia uma marcha que se assemelhava bastante a uma marcha da Bavária. A ordem de alto, dada pela criança, o batedor parou. Então a criança ordenou:
Bate 3, 6, 9 vezes. E o batedor executou a ordem. A uma nova ordem de bater 19 golpes, 20 pancadas fizeram-se ouvir. Completamente adormecida, a criança disse: Não está certo, são 20 golpes. E logo 19 golpes foram contados. Em seguida, o menino ordenou 30 golpes. Ouviram-se 30 batidas. 100 golpes. Não se pôde contar senão até 40. Tão rapidamente se sucediam as pancadas. Ao último golpe, disse o garoto: Muito bem, agora 110. Aqui só se pôde contar cerca de 50 pancadas. Quando soou o último golpe, o dorminhoco disse: Não é isso, foram apenas 106. E logo mais 4 pancadas fizeram-se ouvir para completar o número 110. Depois ele pediu: 1000. Somente 15 golpes foram dados. Vamos, diga lá. Houve ainda 5 pancadas e o batedor parou. Então, os assistentes tiveram a ideia de ordenar diretamente ao batedor, executando este as ordens que lhe eram dadas. Ele se calou à ordem de Alto, silêncio, paz. Depois, por si mesmo e sem comando, recomeçou a bater. Num canto do quarto, em voz baixa, um dos assistentes disse que queria ordenar, apenas pelo pensamento, 6 batidas. O experimentador postou-se diante do leito e não disse sequer uma palavra. Foram ouvidas as 6 pancadas. Ainda por pensamento, foram comandados 4 golpes e os 4 golpes foram batidos. A mesma experiência foi tentada por outras pessoas, nem sempre com sucesso. Logo, a criança distendeu os membros, afastou o cobertor e se levantou. Quando lhe perguntaram o que havia acontecido, respondeu que tinha visto um homem grande e mal encarado, que se mantinha diante de seu leito a apertar-lhe os joelhos. Acrescentou que sentia dor nos joelhos quando o homem batia. A criança dormiu novamente e as mesmas manifestações se reproduziram até que o relógio do quarto bateu 11 horas. De repente, o batedor parou, o menino entrou em sono tranquilo, o que foi reconhecido pela regularidade da respiração, e nada mais foi ouvido naquela noite. Observamos que o batedor obedecia ao comando de bater marchas militares. Várias pessoas afirmaram que, quando se lhe pedia uma marcha russa, austríaca ou francesa, ela era batida com muita exatidão. No dia 25 de fevereiro, estando adormecido, disse o menino: Não queres mais bater agora, queres arranhar. Pois bem, quero ver como o farás. Com efeito, no dia seguinte, 26, em lugar das pancadas, ouviu-se um arranhar que parecia vir do leito e que se tem manifestado até hoje. Até hoje é maio, né? Que é quando a publicação. Os golpes se misturavam a raspadelas, ora alternadamente, ora simultaneamente, de tal sorte que nas áreas de marcha ou de dança, a raspadura marcava a primeira parte e os golpes a segunda. Conforme o pedido, a hora do dia e a idade das pessoas presentes eram indicadas por raspagens ou por golpes secos. Em relação à idade das pessoas, às vezes havia erros, logo corrigidos na segunda ou terceira tentativas, quando se dizia que o número de pancadas não era exato. A miúde, em vez de dar a idade pedida, o batedor executava uma marcha. A linguagem da criança, durante o sono, tornava-se cada dia mais perfeita. Aquilo que a princípio não passava de simples palavras ou ordens muito breves ao batedor, com o tempo se transformou numa conversa ordenada com os pais. Assim, um dia ele se entreteve com a irmã mais velha sobre assuntos religiosos e, em tom de exortação e de instrução, disse-lhe que devia ir à missa,
orar todos os dias e mostrar submissão e obediência aos pais. À noite, retomou o mesmo assunto de conversa. Em seus ensinamentos, nada havia de teológico, mas apenas algumas noções que se aprende na escola. Antes dessas palestras, pelo menos durante 1 hora, ouviam-se pancadas e arranhões, não somente durante o sono do garoto, mas até mesmo no estado de vigília. Vimos-lo beber e comer enquanto as batidas e raspadelas se manifestavam, e o vimos também acordado a dar ordens ao batedor, que foram todas executadas. Na noite de sábado, 6 de março, havendo o menino predito a seu pai durante o dia e completamente desperto que o batedor apareceria às 9 horas, várias pessoas se reuniram na casa dos Sanger. Às 9 horas, em ponto, 4 golpes foram batidos na parede com tanta violência que os assistentes se assustaram. Logo, e pela primeira vez, as batidas foram dadas na madeira da cama e exteriormente. O leito abalou-se todo. Esses golpes manifestaram-se de todos os lados da cama, ora num lugar, ora noutro. As pancadas e as arranhaduras alternavam-se no leito. A uma ordem do menino e das pessoas presentes, ora os golpes se faziam ouvir no interior do leito, ora no exterior. De repente, a cama levantou-se em sentidos diferentes, enquanto os golpes eram batidos com força. Mais de 5 pessoas tentaram, sem sucesso, fazê-la voltar ao chão. A cama, né? A cama. Tendo sido abandonada, ela se balançou ainda mais por alguns instantes, retomando depois a sua posição natural. Tendo sido abandonada, ela se balançou ainda por alguns instantes, retomando depois a sua posição natural. Esse fato já havia ocorrido uma vez, antes dessa manifestação pública. Toda noite também, a criança fazia uma espécie de discurso. Falaremos disso muito sucintamente. Antes de tudo, é preciso notar que o garoto, assim que baixava a cabeça, logo dormia, e as pancadas e os arranhões começavam. Com os golpes, ele gemia, agitava as pernas e parecia sentir-se mal. Você lembra que ele dizia Que tinha doía um o espírito joelho, que né? batia o joelho dele? Um homem alto, um homem E a grande. aparência feia, não É. encarava. O mesmo não ocorria com as raspadelas. Chegado o momento de falar, deitava sobre o dorso e sua face tornava-se pálida, assim como suas mãos e braços. Com a mão direita fazia sinal dizendo: Vamos, vem para perto do meu leito e junta as mãos. Eu vou te falar do Salvador do mundo. Então cessavam os golpes e os arranhões, e todos os assistentes ouviam com respeitosa atenção o discurso do adormecido. A criança falava lentamente e de modo muito inteligível em puro alemão, o que surpreendia bastante, tanto mais quanto se sabia que era menos adiantada do que seus colegas de escola, sobretudo em virtude de uma moléstia dos olhos que a impedia de estudar. Suas palestras versavam sobre a vida e as ações de Jesus desde os 12 anos, de sua presença no templo com os escribas, de seus benefícios à humanidade e de seus milagres. Em seguida, estendia-se sobre o relato de seus sofrimentos, censurando severamente os judeus por o haverem crucificado, apesar de seus numerosos atos de bondade e suas bênçãos. Terminando, o garoto dirigia a Deus uma prece fervorosa, rogando que lhe concedesse a graça de suportar com resignação os sofrimentos que ele enviara, pois que eu havia escolhido para entrar em comunicação com o Espírito. pedia a Deus não o deixasse morrer ainda, pois era apenas uma criança e não queria baixar à tumba escura. Terminados seus discursos, recitava em voz solene o Pater Noster, após o que dizia. Pater Nosso é o Pai Nosso, tá? Agora podes vir.
Imediatamente, as batidas e as arranhaduras recomeçavam. Ainda falou 2 vezes ao espírito, e a cada uma delas o espírito batedor parava. Dizia ainda algumas palavras e terminava assim: Agora podes ir embora em nome de Deus. E despertava. Durante essas conversas, os olhos do menino ficavam bem fechados. Os lábios, porém, se mexiam. As pessoas que estavam mais próximas do leito podiam observar-lhe os movimentos. A voz era pura e harmoniosa. Ao despertar, perguntavam-lhe o que havia visto e o que se tinha passado. Respondia: O homem que vem me ver, Onde está ele? perto de meu leito com as outras pessoas. Viste as outras pessoas? Vi todas que estavam perto do meu leito. Compreende-se facilmente que tais manifestações encontraram muitos incrédulos e que se supôs mesmo que essa história toda não passasse de mistificação. Mas o pai era incapaz de charlatanice, sobretudo de um charlatanismo que teria exigido toda a habilidade de um prestidigitador profissional. Ele gozava de reputação de um homem honrado e honesto. Para responder a essas suspeitas e fazê-las cessar, o garoto foi levado para uma casa estranha. Mal lá chegou e as batidas e arranhaduras fizeram-se ouvir. Além disso, alguns dias antes tinha ido com sua mãe a um pequeno vilarejo chamado Capelle, a cerca de meia légua de distância, à casa da viúva Klein. Ele se disse fatigado. Deitaram-no sobre um canapé e logo o mesmo fenômeno se produziu. Várias testemunhas podem confirmar o fato. Embora a criança demonstrasse estar bem de saúde, devia, apesar disso, ser afetada por uma doença que, se não fosse provada pelas manifestações acima relatadas, pelo menos o seria pelos movimentos involuntários dos músculos e dos sobressaltos nervosos. Para terminar, destacamos que há algumas semanas a criança foi conduzida à casa do Dr. Butner, onde deveria permanecer a fim de que o sábio pudesse estudar de mais perto os fenômenos em questão. Desde então, cessou todo o barulho na casa dos Sanger, passando, todavia, a produzir-se na casa do Dr. Butner. Tais são, em toda a sua autenticidade, os fatos que se passaram. Nós os entregamos ao público sem emitir juízo de valor. Oxalá possam os mais entendidos dar-lhes uma explicação satisfatória. Assinado, Blank. Eu achei interessante notar que no começo eles fizeram tudo o que tinha de prático, né, e possível fazer. Chamaram o médico, chamaram a polícia, derrubaram a parede, arranharam o chão para ver se não era alguma coisa realmente, se não era uma pirraça, se não era alguém. Então, depois de tudo isso verificado, eles passaram a aceitar que o fenômeno tinha algo de estranho, né? Não foram logo de cara dizendo assim, é isso ou é aquilo. Eles foram investigar a fundo, né? E mesmo o menino estando em outras casas, o fenômeno continuava. Deixaremos como o Sr. Blank os nossos comentários para o próximo artigo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade de encontro, de trabalho, de estudo. E que Deus nos permita o nosso próximo encontro. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus.
Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS-Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.